É isso aí. E lutemos pela paz. E façamos paz em nossas vidas. E no meio em que nós estamos inseridos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, aqui estamos reunidos. E eu agradeço imensamente a todos vocês que, no domingo de carnaval, onde muito provavelmente alguns estão em viagem, né? Estarmos aqui reunidos, mais uma vez, neste trabalho de divulgação da doutrina espírita. Muito bom tê-los aqui conosco. Na noite de hoje, para falar para nós vamos ter a grata satisfação de ouvir Renata Helene Colombi. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita Paulo e Estevão de Nova Venécia. Diz ela que essa credencial abre portas e abre mesmo. Né? Então, Renata vai nos falar sobre o tema O que faço com minha dor? E nos momentos em que estamos vivendo, nos dias em que estamos vivendo, como estamos tendo dor, né? Então, para que a gente não perca nenhum momento de reflexão da nossa amiga, eu vou pedir ao Hélio e a Margarida irá fazer a leitura inicial e o Hélio fará a prece inicial. Então, Margarida e Hélio é com vocês, tá bom, queridos? Boa noite a todos. Para você, Renata, tá? Boa noite a todos. Palavras de vida eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 30, para vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Palavras de Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na ação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade. E para quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, irmãos encarnados e desencarnados, que com certeza participam desse banquete, vamos fechar nossos olhos nesse momento, nos concentrarmos na figura do Mestre Jesus e agradecer por uma encarnação em que entramos em contato com essa doutrina maravilhosa. Mestre Jesus, agradecemos, mas sempre é pouco, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós, com esse amor incomensurável. Que possamos aproveitar o conhecimento da nossa irmã Renata, que ela seja auxiliada
pela espiritualidade amiga, e que essa mensagem, como todas que recebemos, possa nos trazer mais alegria, mais certeza e fortalecimento da fé, que é a alavanca que nos leva adiante. Abençoa o nosso planeta, principalmente nosso Brasil, nesse momento tão complicado também, agora na Europa, Ásia, Rússia. quantas coisas acontecendo, a Rússia, mas devemos elevar sempre nossos pensamentos a Deus, que é nosso Pai maior, e contribuir com pensamentos de paz e de harmonia para todos nós. Assim, mestre, agradecendo sempre o seu apoio, pedimos permissão para continuarmos o trabalho da noite. Fica conosco, hoje e sempre é o que nós te pedimos, assim seja. Assim seja. Renata, é com você, querida. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Com essa coisa agora de internet, né? Eu já me sinto de São Mateus, já me sinto de Guriri, sou muito bem recebida aí por todos vocês, me sinto muito acolhida, vocês são sempre muito carinhosos comigo, muito queridos, e é muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre as nossas dores, e aí a gente fala assim, poxa, mas vai falar de dor? Nossa, já não chega o que está acontecendo, né? Por aí afora, pandemia, agora uma guerra, em plena pandemia, essa época de carnaval, que também não é uma época muito fácil, né? E fora as nossas dores, né? Individuais de cada um de nós. Mas nós precisamos traçar algumas reflexões, até mesmo para a gente poder entender o papel da dor na vida da gente e o que eu faço da minha dor, o que eu faço, o que eu estou fazendo com ela, para que ela está aqui, para que ela existe, né? E isso a doutrina espírita traz com muita propriedade para nós. A gente vai encontrar muitas informações no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não por acaso é o maior capítulo do Evangelho, onde Kardec se dedica a fazer uma série de instruções, a espiritualidade dá uma série de instruções para nós. Não é por acaso. É porque na nossa vida, o capítulo da dor também vai ser o maior, que nós vamos assistir, que nós vamos ler, né? Porque neste mundo, na Terra, no planeta, não existe felicidade perfeita. E a gente vai fazer alguns combinados antes de começar o nosso tema propriamente dito. Nós vamos avaliar a dor, fazer essa reflexão sobre o ponto de vista do ser individual. Nós, seres individuais, com as nossas dores individuais. Nós ainda não vamos tocar hoje nas dores coletivas, porque entendemos que elas são um reflexo de nós, indivíduos. A sociedade é o meu reflexo, né? A paz no mundo começa em mim. Se eu não tenho paz no mundo, eu preciso me pacificar primeiro. Então, a gente vai trazer essa reflexão do ponto de vista do espírito imortal e do ponto de vista da nossa individualidade. Este é um combinado. Nós também vamos a todo momento estar trabalhando e trazendo para a gente, quando a gente fala sobre dor, a gente tem que ter muito cuidado para não resvalar na revolta. Então, na injustiça, nessa questão, né? Então, a gente vai trazer sempre os atributos da divindade. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus sabe de todas as coisas, né? E outros atributos que ele tem. E a gente, quando falar de dor, a gente não vai ficar diferenciando dor de sofrimento. Filosoficamente, tem muitas pessoas que diferenciam dor e sofrimento, nós não vamos diferenciar, tudo a mesma coisa, né? Nesse contexto. E todas as vezes que a gente falar dor, falar sofrimento, o que nós vamos trazer para a nossa mente? Todos os nossos vícios, de todas as sortes, de qualquer forma, vícios morais, vícios físicos, álcool, bebida, droga, pensamentos negativos, emoções ruins, todas as nossas perdas, sejam elas relacionamento, perda de pessoas amadas, né? Tudo aquilo que a gente perde, a gente acha que a gente perde, as nossas perdas, os nossos conflitos de relacionamento com família, trabalho, enfim, nossos conflitos que a gente vive nos relacionamentos difíceis, nós vamos chamar de dor também.
de sofrimento. Nós vamos chamar também os nossos comportamentos indesejados, aquilo que a gente ainda precisa modificar. Os nossos desafios dessa encarnação. O que eu preciso mudar em mim? Aí a gente vai chamar de dor e sofrimento também. Então, é um aspecto muito abrangente que a gente vai trazer. Os pensamentos negativos repetitivos na nossa mente, que a gente muitas vezes tem, também causam dor, causam sofrimento. As doenças físicas, né, ou os transtornos, né, mentais, as doenças da emoção, as ansiedades, as depressões, as ideações suicidas, as nossas dores morais. Então, isso tudo nós vamos chamar de dor e de sofrimento. E para a gente começar a traçar o nosso raciocínio, lá no Livro dos Espíritos, existe várias questões, muitas questões, 115, 121, 133, 614, 1006, em que a espiritualidade traz para nós o conceito de que nós nascemos das mãos do Criador, Deus nos criou, simples e ignorantes. Como é que é simples e ignorante? Eu, quando tive contato com a doutrina, acho que é o caso de muitos de nós aqui, eu não nasci, né, dentro da doutrina espírita, eu venho de outra denominação, eu tinha muita dificuldade para entender esse negócio de simples e ignorante. Até que me deparei com a famosa frase do Leon Denis, que todos nós acho que conhecemos. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, aí eu entendi. Simples por quê? Porque simples mesmo. Até a gente, quando era mineral, a gente não tinha condição nem de agir sobre a matéria, a gente não tinha nada. Aí, nesse processo, a gente vai despertando até chegar no homem. Então, a gente vem da simplicidade do mineral, um ser vegetal, depois um ser animal que começou unicelular, né, com uma célulazinha só. Então, é simples no sentido de não ter nenhum tipo de complexidade. E ignorante no sentido de não ter ciência e conhecimento de nada, acerca de nada. Então, a gente faz esse caminho, né, até chegar no espírito puro, no espírito perfeito. E quando a gente está nesse caminho, a gente recebe o Homo sapiens, como a gente conhece hoje, nós, né? Quando a gente recebe o nosso livre-arbítrio, quando a gente tem condições já de ter alguma ciência, algum conhecimento sobre as coisas, que a gente tem vários, tem o homem de Neandertal, tem o Homo habilis, tem o Homo erectus, e tem aquele monte de Homo que são milhões de anos. Nós, Homo sapiens, temos 150 mil anos. Em termos evolutivos, não é nada. Porque a Terra tem bilhões de anos, 4 bilhões de anos aproximadamente. Então, em termos evolutivos, nós somos bebezinhos do berçário do planeta Terra, que está no 2º grau da escala evolutiva também dos planetas, provas e expiações. Então, nós estamos muito mais próximos dos mundos primitivos, das reencarnações nos mundos primitivos, do que das reencarnações como espíritos dos mundos superiores. A gente ainda está no mundo de provas e expiações. E o que vai acontecer nesse processo? À medida que nós vamos evoluindo, através do tempo, através da história, vamos reencarnando, nós vamos desenvolvendo os instintos. E esses instintos nos levam a se manifestar, e eles se manifestam junto com a inteligência. Os dois vão se manifestar juntos, junto com a vontade, junto com a liberdade. E aí a gente vai viver na busca das sensações, na busca do prazer. E a gente vai desprezar tudo aquilo que é desagradável para nós. Nós vamos ficar na sensação, né? Toda essa trajetória evolutiva, a gente fica preso às percepções da matéria, às percepções do corpo. Mais tarde, quando a gente adquire o nosso livre-arbítrio, a gente toma posse da sensibilidade espiritual, ela vai nos permitir o quê? Ela vai nos permitir crescer, desenvolver o nosso sentimento em relação ao outro. Aí a gente já não vai buscar prazer só para a gente mais. A gente vai buscar algo que é prazeroso e agradável também para o outro.
A gente sabe na história, né, da nossa evolução. A gente era nômade, a gente caçava, nem o fogo a gente tinha descoberto ainda. Aí, de repente, a gente vai constituindo família, a gente vai tendo afeto por aqueles que estão em volta, pelos filhos, pela esposa, o esposo, que não era nem esse nome na época, né? A gente vai começando a desenvolver essa sensibilidade espiritual que vai trazer para nós o sentimento. E aí, a gente tem esse processo evolutivo todo, e a gente se pergunta, nesse processo evolutivo todo, Deus criou isso tudo para quê? A gente sabe que o caminho que Jesus veio ensinar é o caminho reto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho do bem, é o caminho do amor. Foi o que ele veio nos ensinar. Deus só criou esse caminho para a gente, não tem o outro caminho. Então, lá na 614, na questão 614 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade fala que a lei divina e a lei natural, elas são leis de Deus, né? E a lei natural, a lei divina, ela é a única verdadeira para a nossa felicidade. Por que fala verdadeira? Porque a gente pode ter falsas impressões do que seja a lei divina. Eu acho que a lei divina é uma coisa, mas ela não é. Mas ela é a lei natural, a lei divina, ela é a única verdadeira para a nossa felicidade. E a gente, quando se afasta dela, é aí que a gente vai se enrolar. É aí que acho que o doutor Alberto Almeida que fala, né? Aí que a gente vai adquirir as nossas encrencas. A gente se encrenca todinho quando a gente se afasta dessa lei. Então, a espiritualidade está dizendo, olha, só existe o caminho da felicidade. Esse caminho que Jesus veio ensinar. E a gente não alcança a felicidade sem passar pela experiência do amor. É impossível, não existe espírito puro que alcançou felicidade que não tenha passado pela experiência do desenvolvimento do amor. E aí a gente vem, muitas vezes, se afastando da lei divina. Por quê? Porque a nossa origem, ela é divina. A gente veio das mãos do Criador. Nós temos o DNA divino. A nossa origem é divina, o nosso caminho é a felicidade, é o amor, e a nossa destinação é a perfeição. É isso. Simples para falar, né? Mas para entender, é isso. E neste caminho até a perfeição, a gente muitas vezes não consegue fazer o bem, porque fazer o bem nem sempre é agradável, e a gente ainda está muito preso ao que é prazeroso, agradável, a nossa matéria. Então, por exemplo, se resignar não é agradável, tolerar alguém não é agradável. Não é agradável a gente abrir mão de algumas coisas pelo outro. Eu quero para mim. Nada disso é agradável para nós nesse momento da nossa trajetória evolutiva. E aí, quando eu me afasto desse caminho, eu vou cair em qual caminho? Quando eu me afasto do caminho do bem, eu caio em qual caminho? O Jorge Alahá tem uma palestra que ele fala sobre isso. A gente, muitas vezes, desavisadamente fala, não, se eu não estou no caminho do bem, eu estou no caminho do mal. Mas o mal não é caminho. Não existe essa opção. O mal, ele não existe. A nossa doutrina está explicando isso muito bem no livro Céu e Inferno, logo no início que Kardec fala sobre o bem e o mal. Para as leis da física, por exemplo, o frio não existe. Nossa, mas eu sou frienta. Mas você vai me dizer que o frio não existe? Não existe. Para a física, o que existe é o calor. Então, quando existe ausência de calor, é que o termômetro vai caindo. Aquele zero absoluto, aquele menos 10, menos 20, não é de frio, é menos 20 de ausência de calor, porque o frio não pode ser medido. O frio não tem energia. Só pode ser medido aquilo que tem energia, que é o calor. E a gente inventou o nome frio para dizer o que é ausência. O certo seria menos 20 graus de ausência de calor. A mesma coisa a física diz que não existe a escuridão. Está tudo escuro lá fora. Mas ela simplesmente não existe. É porque o Sol não está aí. A Terra é redonda. Ninguém tem dúvida disso, né, gente? A Terra é redonda. Ela gira, né? Ela faz o giro. E nessas 24 horas, o Sol vai bater em outro lugar. Quando ele avança, pronto. Cadê a escuridão? Foi embora. Porque também não pode ser medida. Só pode ser medido a luz, né? Os impulsos da luz.
Eu não sei nem o nome, como é que faz para medir a luz, gente. Eu nem sei. Mas, segundo a física, a única coisa que se mede é a luz. A escuridão não tem como medir, né? O grau de iluminação de um local. Então, quando a gente se afasta, então não existe escuridão, existe ausência de luz. As trevas não existem. E o mal também não. O mal é a ausência do bem. Eu não conheço o que é bom, então eu faço aquilo que não é. A gente criou o nome mal para a gente dar, igual a gente criou o nome escuridão, o nome frio. Mas o mal em si ele não existe. Por quê? Deus é bom, é fonte inesgotável de bondade. E de uma água limpa jamais jorra água suja. É impossível Deus, sendo soberanamente bom e justo, criar o mal pelo mal. Isso não tem uma lógica para nós. Se a gente pegar os atributos da divindade, se a gente acreditar nisso, nós acreditamos. Então, o mal não é caminho para nós. Ele não é uma alternativa. A gente vai para um caminho que... Agora eu que vou dar um nome, tá, gente? A gente vai para um descaminho, que aí eu vou chamar de dor e sofrimento. Quando a gente se afasta da lei divina, a gente, que é o bem, que é o amor, a gente cai num caminho chamado dor e sofrimento. Quais são essas dores? Nós já combinamos aqui no início. Os nossos comportamentos egoísticos causam dor pra gente. Quem quer ficar perto de uma pessoa que só pensa nela? Vai chegar uma hora que ela vai ficar sozinha, né? Uma pessoa maledicente, por exemplo. Quem vai ser, né? É muito difícil você contar alguma coisa para uma pessoa maledicente. Vai sair falando de você por aí afora. Vai acabar não tendo amigos. Isso é uma dor. Isso é uma espécie de dor. E aí, qual é a função dessa dor, então? Por que ela existe, então? A gente se afastou da lei de Deus, caiu no descaminho chamado dor, sofrimento. E aí, para que isso serve? O que eu faço com essa informação? A gente, lá na questão 617, Kardec pergunta assim, o que são essas leis divinas, então? As leis divinas é o que compreendem, o que é que elas compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, Kardec pergunta assim, lei divina só é lei moral? Aí o Espírito de Verdade responde, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é autor de tudo. A lei da gravidade é uma lei divina. A lei da rotação dos corpos é uma lei divina, né? Tudo. O sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, as leis que regulam o espaço, que regulam toda a nossa convivência na matéria, o movimento dos astros, a matéria bruta, são leis divinas. Pertencem ao ramo da ciência. A ciência está muito avançada nisso, né? Agora, as outras leis que dizem respeito ao meu relacionamento comigo, com Deus e com o outro, já vão cair nas leis morais. Elas vão cair, que são as regras, né, para o nosso bem viver. Então, não há diferença entre lei biológica e lei moral. Então, e o papel da dor nisso tudo? Também é a dor, a função da dor biológica é a mesma função da dor moral. Se tudo é lei divina. Para que serve a dor biológica? A dor do nosso corpo. Quando eu sinto uma dor no estômago, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico. Se essa dor persistir, eu procuro um gastro, faço o exame, vejo o que eu tenho. Bom, você está com a gastrite, você precisa fazer uma dieta, comer um pouco melhor, tomar um remedinho. E aí a gente procura um médico e vai. Se eu não sinto dor, o que acontece comigo? Existe uma síndrome chamada síndrome de analgesia congênita. As pessoas que nascem com essa síndrome, tem a síndrome de Hailey-Day também, que ela tem várias outras características. As pessoas que nascem com essa síndrome, elas não têm sensibilidade nenhuma à dor. Elas vivem pouquíssimos anos. Porque ela quebra um braço, não sente dor. Ela bota a mão em cima de uma coisa quente, ela não sente dor. Então, para que a dor física existe? Para dizer para a gente, olha, tem algo errado com o seu corpo, não coloca a mão aí que está quente, não bota o dedinho no ventilador que corta, cuidado com a faca. É para isso que existe a nossa dor física, para nos alertar para algum perigo. A função da dor moral é a mesma. Tem alguma coisa no seu comportamento que não está legal.
a sua relação com a divindade também não está lá essas coisas, você precisa dar uma, né, procurar mudar um pouco o comportamento, o pensamento. Então, essa é a função da dor moral também, é dizer para nós, olha, existem alguns aspectos da sua vida que você precisa melhorar, alguns aspectos morais. As pessoas que são muito grosseiras, né, que eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu não levo desaforo para casa mesmo, e também não levo amigo, porque é muito complicado conviver com esse tipo de pessoa, né? Então, o que isso quer dizer para ela? O que essa solidão quer dizer para ela? Existe um comportamento que está te afastando das pessoas e que você precisa mudar, né? Então, essa questão da dor, ela é uma pedagogia divina para falar conosco, para dizer assim, olha, tem uma coisa aqui, uma direção que você precisa mudar. É o sinal amarelo. A dor, ela não é uma lição que a gente tem obrigação de aprender, não. A dor é material pedagógico. É diferente. A gente que é professor sabe, né? Uma coisa é o material pedagógico que eu vou apresentar para os meus alunos, outra coisa é a lição. A lição de hoje é essa. Então, a lição para nós é o amor. A dor é material pedagógico quando eu me afasto da lei divina. E aí, o que a gente pensa? Quando Jesus veio estar entre nós na matéria, ele fez uma via crucis, né, que a gente chama de aquele caminho todo do Calvário. Ele fez todo aquele caminho, ele sofreu, ele apanhou, né? Ele teve o Cirineu para ajudar a carregar a cruz, foi obrigado, mas ajudou um pouquinho ali a carregar a cruz, para poder dar uma aliviada. Imagina, gente, espíritos reencarnantes, num planeta de provas e expiações, em que nós estamos mais próximos das sensações do corpo do que do amor, vamos dizer assim, do que da empatia do outro, de fazer o bem pelo bem. Nós estamos mais próximos ainda das sensações do que da felicidade. Nos vários processos reencarnatórios nossos, quantas personalidades eu já não tive? Quantos conflitos eu já não tive? Quantos eus eu já assumi? E hoje nós estamos aqui, quando a gente passa por alguma situação e tem que tomar alguma decisão, resolver alguma coisa, aí a gente pensa uma coisa, aí vem outro pensamento e diz outro, aí vem outro eu e fala, não, é por aqui, aí a gente fica todo indeciso. Por quê? Porque dentro de nós cabe um universo de personagens que nós já interpretamos nesse palco da vida. Então, imagina para nós hoje, espíritos no mundo de provas e expiações como a Terra, numa pandemia, com uma guerra, que a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, com as nossas dores individuais e com as dores coletivas. Imagina nós, né? Esse monte de eu dentro da gente, como é que a gente faz com isso tudo? O que nós estamos fazendo com isso tudo? Como é que isso funciona para nós? Então, Emmanuel dá um exemplo no livro Consolador, muito interessante para nós. Ele fala sobre as nossas dores, como a gente pode ter uma ideia do que nós estamos passando. Ele diz assim que a dor expiatória, tem a dor expiatória, a dor provacional e a dor missionária. A dor expiatória é como se a gente estivesse numa penitenciária, cometeu um crime, tem que ficar preso. É uma pena que a gente tem que pagar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha assassinado alguém. Na lei humana, eu vou condenado e vou pegar e vou ficar lá presa, até cumprir a minha pena. Quando eu transgrido a lei divina, eu preciso me reajustar. Vamos supor que eu tenha realmente assassinado alguém, eu preciso me reajustar com este espírito, eu fico presa a ele numa reencarnação dentro da mesma família. Vai vir um filho, vai vir um pai, uma mãe, vai vir um irmão, e vai ser um relacionamento dificultoso, gente, um relacionamento expiatório. Tem muita gente que começa com uma alma gêmea e termina com uma alma gemida, aquele trem custoso, como dizem meus amigos mineiros. Aí fica aquele trem custoso, você não consegue desenvolver afetividade, e é uma lentidão, e vai e volta. Imagina, dentro do mesmo núcleo familiar.
Então, é um relacionamento expiatório. Estou ali presa, porque eu preciso resgatar naquele momento com aquele ser, com aqueles seres. Cumprir a minha sentença. Bom comportamento, saí na condicional por bom comportamento, fiz tudo mais ou menos legal ali, não cometi o mesmo erro do passado, suportei belezas, estou solta. Aí eu vou passar por uma situação semelhante para saber se eu aprendi, aí é a prova. Aí eu vou provar, eu vou passar por uma situação com aquele espírito na mesma reencarnação ou em outra, para ver se eu aprendi a não cometer o mesmo erro com ele. Aprendi, beleza, passei na prova, aí muitas vezes a gente vem em missão. Olha, agora, aquela pessoa que eu assassinei, eu quero que venha meu filho, porque eu quero guiá-la no caminho do bem, é a minha tarefa, é a dor missionária. Chico Xavier, por exemplo, não ficou livre de ter problema. Ele teve problemas físicos, teve problemas, inclusive judiciais, na época do Parnaso de Além Túmulo. Ele sofreu chacota de tudo quanto é lado, foi agredido. Mas a dor era uma dor missionária, não tem reclamação. Eu preciso cumprir essa tarefa. Porque a expiação e a prova ele já tinha tido. É um Cristo. Ele precisava cumprir aquela tarefa. Porque a expiação e a prova ele já tinha cumprido em outros mundos que não na Terra. Fez todo o caminho que nós vamos fazer, do mineral até o espírito puro. Então, ele vem em missão. Sofreu também. Não deixou de sofrer por causa disso. Mas é uma dor, é um sofrimento consciente. Eles sabem que eles vão ter que passar por esse sofrimento. E aí, muitas vezes, na nossa reencarnação, a maior parte da nossa reencarnação, a gente tem as 3 possibilidades. Em algumas situações e com algumas pessoas a gente está espiando, outras a gente está provando e outras nós somos missionários. Porque o missionário não é só aquele que tem grandes missões, não. As nossas pequenas missões também são missão. Pai, mãe, no trabalho, né? Quem desenvolve trabalhos humanitários que requer muita atenção. Então, a gente tem as nossas tarefas, que não precisam ser grandiosas e não deixam de ser missão por causa disso. Então, numa encarnação, gente, nós podemos viver isso tudo ao mesmo tempo, agora e com as dores que vêm de fora, com aquelas situações que a gente não espera, como nós estamos vivendo agora. E aí, como é que eu faço? O que eu estou fazendo com essas dores todas que estão em mim e que povoam o meu ser? Por quê? Porque esses meus eus todos precisam conversar, precisam se harmonizar dentro de mim. E aí, muitas vezes, numa encarnação, eu tenho que desenvolver um determinado lado. A minha reencarnação, por exemplo, a gente faz a programação reencarnatória, que ela é bem genérica. Vamos supor que numa encarnação eu tenho que desenvolver a paciência. Então, eu venho com todos os problemas possíveis para desenvolver a paciência. E aí, esses vários eus que nós temos precisam conversar e se harmonizar dentro de nós. Porque a gente vem adquirindo tanto talentos, virtudes, como a gente vem tendo as nossas expiações e as nossas provas pelos descaminhos que a gente pega. E aí, Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela vai resgatar um pensamento de Buda. Buda fala que existem 2 tipos de pensamento, Joana resgata isso lá no livro, é muito interessante. Existe o sofrimento, que é inerente. Gente, o budismo é interessante porque toda a doutrina budismo é falando sobre sofrimento, a forma como a gente vai lidar com o sofrimento. Olha que interessante, não é só doutrina espírita, não. O budismo é mais antigo. Ele vem falando que existem 2 tipos de sofrimento. Aquele que é inerente a todo ser humano, que a gente sabe que a gente vai ter que passar por aquilo, e o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento do sofrimento? É o sofrimento que eu sofro porque eu sofro. Coitado de mim que eu estou sofrendo, meu pai. E aí eu fico com a síndrome do coitadinho e eu sofro porque eu sofro. Então, o que eu estou fazendo da minha dor? Ela está servindo para quê? Né? Jesus diz assim, lá em João 16, 33, tenho-vos dito isso, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. É possível ter paz na dor? Apesar da dor?
Será que é possível a gente começar a buscar essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, mesmo em situações de dor como as quais nós estamos passando? Compartilhar uma coisa aqui com vocês. Tá sendo gravado, não, tá? Tá não, né? Tá não, né, gente? Assim, Ixi, Maria, mas então vai. Compartilhar uma coisa que aconteceu agora esses dias. Começou a guerra, eu e meu filho, a gente está acompanhando. E ele é um palhação, assim, sabe? Virou, sentou no sofá e falou assim, vou me voluntariar para a guerra. Eu desabei a chorar. Eu falei, nem precisa, você quer saber o que é guerra? Eu faço aqui dentro de casa agora com você. Você não vai querer nunca mais saber disso. O simples pensamento disso, eu comecei a chorar. Eu falei, meu filho não fala uma coisa dessa, não, meu filho. Aí ele começou a rir e falou, mãe, eu nem fui pra guerra ainda, você já tá chorando? Eu falei, não, você não foi ainda, mas você também não vai. Não vai, graças a Deus não vai ser preciso que esse negócio vai acabar logo. Então, será que tem condição da gente ter um mínimo de paz dentro das nossas possibilidades no momento de dor? Ou será que é só dor, tudo quanto é lado? E Jesus diz, olha, eu estou falando isso para que você tenha paz. Aí ele vem e diz assim, no mundo você terá aflição. Olha bem, mestre, mas você está falando isso para eu ter paz? Você decretou que eu vou ter aflição? É lógico, nós estamos no mundo de prova e expiação. O que a gente vai ter que é aflição, é tribulação, é acerto de conta com nós mesmos, né? Aí ele diz, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem como ter bom ânimo num momento de dor? E Jesus é como se ele tivesse assim, se é para sofrer, sofre direito. O Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo, bem-aventurados os aflitos, mas são todos os aflitos que são bem-aventurados? É isso que Jesus está dizendo, olha, tem de bom ânimo. Aqueles que têm bom ânimo são bem-aventurados. Por quê? Sofre menos? Não. Eles reagem diferente à dor. E nós vamos ver como é que funciona essa reação à dor. O que eu estou fazendo com a minha dor? Né? Tem um filósofo, Jean-Paul Sartre, ele não é nem religioso, tá, gente? Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. Então, se as causas das minhas aflições, se são atuais, se são de agora, ou se são de ontem, não importa. O que importa é como eu vou fazer, como é que eu vou reagir diante das minhas aflições. Que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo também, a maior parte das nossas aflições, se a gente for muito honesto, muito sincero, são de causas atuais desta reencarnação. E aí, o que ele quer dizer com isso? Que as dores, esses nossos sofrimentos todos, não podem nos tirar a capacidade de sermos felizes na medida do nosso possível. Eu sou feliz apesar da dor. Vai ter dia que eu não vou estar feliz. Hoje eu não estou feliz. Mas é possível dias, né, momentos de felicidade, apesar das dores pelas quais a gente passa. E aí a gente vai ver por que, então, que é tão difícil para a gente encontrar essa harmonia nos momentos de dor e sofrimento. Khalil Gibran, ele é considerado filósofo, ele é escritor, ensaísta, acho que o pessoal deve conhecer. Inclusive, ele é considerado pela comunidade científica um filósofo clássico, que os pensamentos dele são muito parecidos com Sócrates e Platão. Ele diz que o sentido da vida está na gente crescer. E para ele, tudo aquilo que nos faz crescer é algo positivo, é algo bom, mesmo que não seja agradável. Lembra? Fazer o bem, abrir mão de algumas coisas, cumprir a lei divina, muitas vezes não é agradável. Então ele diz isso. Mesmo que não seja agradável para nós, se algo nos faz crescer, é porque é bom. E aí, olha como é que a gente faz essa associação, né? A gente associa, a sociedade moderna, nossa, associa felicidade com prazer. A gente associa aquilo que é bom àquilo que é agradável. Se não for agradável, não é bom, eu já me afasto.
Isso é um tormento para quem vive, para espírito imperfeito como nós, que vivemos no mundo de prova e expiação. Se a gente botar na cabeça que a gente está aqui, que aquilo que é bom é agradável, ai, gente, vai ser custoso para a gente entender a justiça divina. Vai ser difícil. Então, essa associação do que é bom e agradável é terrível para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer nos poupar das dificuldades porque a gente atrela felicidade àquilo que dá prazer. Margaret Mead é uma antropóloga norte-americana que ela fala que o vício é o prazer seguido da dor. E a virtude é a dor seguida do prazer. Então, é muito mais fácil a gente persistir nos vícios, porque o prazer é imediato, mas depois vem as nossas dores. Já as virtudes, para conquistar as virtudes, precisa de um cadinho mais de disciplina. Vou dar só um exemplo simples, o alimento, por exemplo, né? A pessoa que tem dificuldade para ter disciplina alimentar, é a dificuldade de fazer dieta, gente. Parece que o mundo vai cair, a pessoa fica mal-humorada, né? É uma dificuldade. Por quê? Porque o prazer imediato da comida é muito mais satisfatório, só que a dor vem depois. Aí aquele monte de doença, obesidade, enfim. Então ele diz assim, que aquilo que nos faz crescer é positivo. E a gente precisa perceber nas dores, naquilo que é desagradável, o que está me fazendo crescer? Eu quero crescer, eu quero ficar confortável. Né? Olha como é que é a cultura da gente. Lá os hindus, né, que são, que é uma religião, o hinduísmo é uma religião milenar, muito antiga, eles são politeístas, eles se cumprimentam com, você já viu os hindus se cumprimentar? Eles fecham as mãos e falam namastê. Eles nem se tocam. Por quê? Porque o cumprimento para eles, o momento de conhecer alguém, de chegar na casa de alguém, ou de encontrar alguém, quando você cumprimenta alguém como se você estivesse dando de você para aquela pessoa. Desejando tudo que você tem, que você é para aquela pessoa. E recebendo dela. Então eles falam namastê, o divino que habita em mim. Saúda o divino que habita em você. Então olha que coisa linda. E os muçulmanos, que já é uma religião mais nova que o cristianismo, 700 e poucos anos depois de Cristo, eles cumprimentam, agora está reprisando o clone, né? Salam aleikum, né? Eles falam, salam aleikum, né? Que a paz esteja nessa casa, né? É isso que eles desejam. Aqui no Ocidente, quando a gente conhece alguém, qual a primeira coisa que a gente fala? O que é que a gente tem para dar de nós? O que a gente fala? Muito prazer. Que a gente acha que é aquilo de melhor que a gente tem para dar. A gente se esquece que a gente tem muito mais coisa para dar. Então, essas dores que nos advêm na nossa trajetória evolutiva, que são a dor do crescimento, né, a gente sabe disso, elas servem para nos fazer crescer. Para que a gente se liberta da dor, ou a gente cresce através dela. Uma forma da gente se libertar da dor é a gente crescer através dela. Porque quando a gente faz o processo do sofrimento pelo sofrimento, a gente jamais se liberta da dor. Porque a gente se vitimiza, coitado de mim, que eu estou sofrendo, e a gente fica naquele ciclo da dor, da dor, da dor, e a vida da gente só vai ser dor. Então, a dor, ela é uma alavanca para que a gente possa crescer, para que a gente possa subir. Imaginem aí uma escada. A nossa trajetória evolutiva, como a gente associa bom aquilo que é agradável, a gente associa a felicidade ao prazer, a gente quer continuar em linha reta, na horizontal. De repente aparece uma escada. Aquele degrau daquela escada é um obstáculo para a gente ultrapassar, para a gente subir a escada. Só que aí eu vou com o pé ali, ó, e fico batendo, vou sangrando, vou machucando e não saio do lugar. Até que um belo dia eu falo assim, não, eu vou subir esse negócio. Deve ter mais caminho por aí afora para subir essa escada, deve ter outro caminho. E aí eu subo o degrau da escada. E isso dói. Fazer esse processo de sair da inércia espiritual dói para todos nós. É sofrido a gente abandonar velhos hábitos que para nós eram agradabilíssimos. Ai, que coisa agradável. Mas a consequência era terrível. Então dói, todo processo de mudança dói.
Então, essa disposição de entrar, seguir através da dor, sair do outro lado melhor, nós podemos usar como alavanca. E não para cair no vitimismo, né? Aí a gente vai imaginar aquela escada, porque todos nós temos esses obstáculos na vida da gente. Até para nos proteger, né? Para fortalecer a nossa resistência física. A gente vai na academia para quê? Para ganhar resistência física, trabalhar os músculos, o corpo fica mais saudável. E a dor psicológica é a mesma coisa, a gente ganha resistência psicológica. A gente fica com o couro curtido, como dizia meu pai. Levou tanto no couro que o couro está curtido. O chicote bate, nem dói mais. Ah, deixa, já está certo, já sei como é que funciona. Então, essas dores todas nossas nos obrigam a olhar para cima, para esse ser perfeito, ao qual eu me direciono, a cada passo evolutivo que eu dou. E não para eu ficar na inércia. Como é que nós vamos sair dessa pandemia? Para que a gente quer que essa pandemia acabe? Para a gente voltar para os mesmos comportamentos? Para a gente voltar ao normal? Se a gente voltar ao normal, ao antigo normal, a gente não vai ter aprendido nada com ela. Para que ela serve? Para que ela está servindo? Né? É uma alavanca para nós sairmos dessa pandemia e encararmos, né, as situações de forma diferente? Então, como é que nós respondemos a esses estímulos da dor? A gente tem um processo interessante, né, da borboleta, não sei se vocês já viram, a lagarta, o destino da lagarta é se tornar borboleta. O nosso destino, o único determinismo na lei divina é que nós vamos nos tornar puros espíritos. Jesus disse isso, tudo aquilo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Esse é o único determinismo que nós temos. Quanto tempo nós vamos levar para isso vai depender de cada um de nós e da forma que eu uso as minhas tribulações, as minhas provas, as minhas expiações, as minhas missões para alcançar e subir esses degraus da evolução. Vai depender de cada um. Mas é para lá que nós vamos. Então, a borboleta, a lagarta, o destino dela é ser borboleta. Mas para chegar para a borboleta, o que ela tem que fazer, gente? Ela se enfia dentro de um casulo apertado. Quem tem claustrofobia aqui, nem pensar. Se fosse lagarta, não ia virar borboleta? Nunca. Né? Se enfia dentro de um casulo apertado. Dentro daquele casulo, a lagarta vira um líquido. Ela se liquefaz lá dentro. Ela perde o corpo físico todinho dela. Ela só fica com as estruturas necessárias para criar asas, os olhos. E aí ela vai nessa metamorfose, criando asas. E de uma lagarta rastejante e feia, nasce uma borboleta linda com possibilidade de voar para qualquer lugar que ela quiser. Então, esses casulos em que nós nos encontramos, nessas nossas dores, servem para isso. Para nos dar asas, para que a gente possa alcançar a perfeição. E o que eu estou fazendo da minha dor? Elas estão servindo como uma alavanca para me dar asas, ou elas estão servindo como âncora para me deixar estagnado, para me deixar só no vitimismo, ai, eu não mereço, ai, por que estou isso, por que estou aquilo? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque para algo novo vir, algo velho tem que ir embora. A semente, para virar planta, ela morre. Ela deixa de ser semente e vira planta. Mas aí é só quando ela vira planta que ela dá fruto. Enquanto semente, ela não dá fruto nenhum. Né? Então, é esse homem novo da proposta do Cristo. Esse homem novo que quer emergir de nós. A mesma energia que a semente gasta para virar planta, a mesma energia que a borboleta gasta, que a lagarta gasta para virar borboleta, é usada, inclusive, nos ninhos de galáxias para formar novas galáxias. E a energia é a mesma, e ela está dentro da gente. É o mesmo princípio. As leis morais e as leis naturais. O princípio é o mesmo. A energia é a mesma. Então, a dor, ela não é para nos punir, ela não é para nos castigar, ela é para nos educar, para nos dizer, algo precisa mudar. Em mim, no meu relacionamento comigo, com Deus e com o outro. Então, para adquirir algumas virtudes, nós precisamos abrir mão de velhos hábitos. Não tem como a gente ter um efeito diferente
se a causa é a mesma. Então, não tem como ter. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito e querer um efeito diferente. Então, não tem milagre. É processo. Nós estamos num processo evolutivo. E as nossas dores são instrumentos pedagógicos de reconstrução e de construção do homem novo. Deste ser pleno que nós somos, DNA divino está em nós, luz que somos para fazer brilhar a nossa luz. Então, o que nós escolhemos? Nós escolhemos permanecer na dor, ou nós escolhemos atravessar e dizer, olha, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, estou passando por isso, mas já está passando porque tudo passa, tudo é transitório no nosso mundo, nada é permanente, tudo é impermanente. Então, o que nós estamos fazendo com essas nossas dores? Eu não sei a dor que você está passando aí nesse momento. Não sei quais são. Eu não sei se é uma dor física, eu não sei se é uma doença, eu não sei se é um pensamento repetitivo, se é uma dor moral, se é um vício, se é uma doença em estado terminal, se é pensamento suicida. Porque a gente, muitas vezes, é levado a achar que, acabando com a vida no plano material, a gente acaba com a vida e não acaba. Então, esses pensamentos, muitas vezes, vêm. Eu não sei a dor que você está passando hoje. As suas dores individuais. Vocês também não sabem as minhas. Mas a gente tem duas opções. Duas. Ou a gente usa a dor como alavanca para a gente evoluir, para crescer através dela, ou a gente vai se ancorar nela e estagnar. A gente não vai conseguir estagnar, ninguém estagna, a gente sabe, né? Mas assim, a gente vai atrasar o nosso processo evolutivo. Então, quando meu pai desencarnou, eu só tinha duas opções. Ou eu sucumbia de vez, que eu já estava num processo emocional muito, muito difícil, ou eu utilizava daquele desencarne, daquilo, tudo que a doutrina espírita me ensinava, ou eu botava em prática, ou eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Com toda certeza não estaria. Não teria nem condições para isso. Então, são duas opções que a gente tem. E são difíceis. E é difícil, não é fácil a gente escolher as virtudes. É um processo. E demanda tempo, demanda esforço. E a gente não quer muito trabalhar. Vamos combinar que a gente não quer muito trabalho, muito serviço, né? Ah, deixa esse trem para lá, na próxima encarnação eu faço. Mas aí, na próxima encarnação, vai ter que fazer mais coisa, né? Para a gente poder dar conta. Então, desse mineral até o homem, até o espírito puro, é um processo que vai durar milhares de anos. Só Deus sabe quanto vai durar. Vai durar milhares de anos. Mundo regenerado, só Jesus sabe. Quando nós estivermos regenerados. Nós estamos. Eu posso dizer que eu estou regenerado? Não posso. Então, vou aguardar um pouco mais esse mundo regenerado aí. Quando nós tivermos todas as características que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí sim a gente vai dizer, eu estou no mundo regenerado. Por enquanto, não. Então, meus amigos, o nosso convite, na nossa reflexão da noite, é o que eu estou fazendo com as dores que me chegam? Como eu estou reagindo a elas? Como eu estou me relacionando comigo, com o próximo e com a divindade? Então, que o Senhor abençoe a todos nós nessa noite. Agradeço mais uma vez o convite carinhoso da Tereza, do pessoal do Chico, do pessoal do CEAP, para estar com vocês neste domingo de carnaval, né? Refletindo um pouco mais sobre o amor de Cristo. Agora eu encerro com a prece ou Tereza quer falar mais alguma coisa? É só agradecer primeiramente, tá bom? Que Deus continue te amparando, te assistindo, os amigos espirituais, o seu mentor, e que você continue levando o conhecimento espírita em todas as oportunidades que a misericórdia, né, lhe conceder. Agradecer a todos que aqui estão, desejar a todos um término de domingo de muita saúde, de muita paz, uma noite tranquila e um restinho de feriado com muita tranquilidade. Bom descanso a todos. E domingo que vem, quem vai falar para nós é Dalva Souza, né, companheira nossa, que já foi presidente da federação,
O tema dela é fé e renovação. Tá bom? Então, convidamos a todos para estarmos juntos novamente no domingo que vem, com as bênçãos de Deus. Querida, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós. Agora, vamos fechar os nossos olhos, então, meus amigos. Vamos trazer para a nossa mente agora, neste momento, todas as coisas que nos angustiam, todas as nossas dores, que sejam físicas, morais, espirituais, emocionais, todos os problemas, podem ser de relacionamento, pode ser aquela pessoa difícil que a gente tem que resgatar laços. Vamos trazer para a nossa mente e vamos pedir ao Senhor da vida que derrame sobre cada um de nós, Senhor, as energias necessárias para redobrar a nossa fé e a nossa vontade, e que apesar de todas as nossas situações difíceis que nós mesmos nos colocamos, nós possamos aprender contigo o bom ânimo para seguir a nossa trajetória evolutiva. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos com corações tão queridos nessa noite, vibrando e desejando o bem para cada um de nós. Te pedimos também, Senhor, para todas as dores coletivas pelas quais o nosso mundo passa, para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão em situação de rua, os desempregados, os desamparados, os desesperançados, os doentes, aqueles outros que têm o poder de decidir entre a guerra e a paz, entre o bem e o mal, entre o bem-estar coletivo e o individual, entre a vida e a morte, entre a fome e a fartura, que eles possam também ser assistidos pela espiritualidade amiga neste momento, e que a espiritualidade amiga possa encontrar neles uma réstia de luz que seja, um ponto em que se apoiar para intuí-los na busca de um mundo mais justo e mais pacífico. Pacifica cada um de nós, os nossos seres, as nossas consciências, os nossos sentimentos. Infunde em nós sabedoria e fé para continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade, a paciência de vocês. Beijo grande, querida. Beijos. Boa noite. Boa noite.